Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Coloque bem, igreja, em reverência à palavra do Senhor. Você pode. Amém? Amém. Diz assim, a partir do verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei do Deus da minha salvação. Aleluia. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é santo. É tremendo. Fiquei muito feliz pelo convite do pastor Jair. Confesso que até hoje cedo eu não tinha nenhuma mensagem falando com Deus. Falando, Deus, o que eu vou pregar para a igreja hoje? De repente recebi um vídeo. Aí você recebeu um louvor bem antigo que dizia que cantarei ao Senhor, seja na alegria ou seja na dor, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o meu Salvador, o meu Libertador. E Deus me lembrou essa passagem, a qual me lembrei que minha esposa ama esses versículos. Porque como nós podemos adorar a Deus na adversidade? Como nós poderemos adorar ao Deus tão rico, um Deus tão poderoso, se nós estamos passando por problemas, se nós estamos passando por dificuldades? Abacuque foi contemporâneo do profeta Naum, por volta do ano 600 a 606 a.C. Ele teve essas visões e ele profetizou essas profecias. E ele dizia da seguinte forma: Senhor, eu ouvi falar do Senhor, eu temi e fiquei com medo. Eu ouvi falar do Deus tão grande, do Deus tão poderoso, que tirou um povo do meio do Egito e guiou esse povo pelo deserto por 40 anos. Um Deus tão glorioso que os alimentou, que não deixou faltar nada para eles. Eu ouvi falar do Deus tão grande e isso fez com que eu temesse. E hoje eu vejo para a história do meu povo de Israel, o meu povo sofrendo, o meu povo passando por dificuldades, o meu povo passando por problemas. E Abacuque, falando das suas profecias, ele chega a essa conclusão: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não venha produzir frutos, eu me alegrarei do Senhor. Aleluia. Eu me exaltarei do Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Quantas e quantas vezes nós passamos por problemas e dificuldades? Quantas vezes nós nos encontramos assim, relembrando no passado, ouvimos falar do que Deus fez, mas nós não estamos vivendo as promessas do Senhor. Nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E Abacuque, olhando para a estação do ano, ele lembrou simplesmente que quando a figueira florescia, era sinal que haveria abundância, que haveria prosperidade, que haveria realmente uma boa colheita, que nada faltaria para eles, porque eles moravam numa região desértica. Haveria chuvas e abundância. Mas o povo estava passando por problemas, por dificuldades, porque eles obedeceram a Deus. E Deus enviou ali Nabucodonosor para simplesmente fazer com que o povo voltasse à presença de Deus. E muitas vezes Deus permite que a adversidade venha até nós, para que nós venhamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para que nós venhamos voltar os nossos olhos para aquilo que Deus prometeu para nossas vidas. E muitas vezes nós simplesmente tomamos atitudes erradas. A dificuldade vem, o que nós temos que fazer? Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Mas simplesmente nós fazemos ao contrário. Nós fazemos como o povo no deserto. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, o povo simplesmente começou a murmurar, começou a reclamar. Quando Moisés
Vemos até a casa do Senhor, vamos, puxa, lá vem o irmão vai pregar de novo o jogo. O irmão vai pregar de novo o Salmo 23. O irmão vai pregar de novo a mulher do fluxo de sangue. Já estou acostumados a ouvir isso. Nós esquecemos que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Aleluia! Deus não faz o pregador, o mensageiro, ele trazer aquela palavra novamente. É porque Deus tem algo para tratar em nossas vidas, ou na vida de alguém que está em nosso meio. Glória a Deus. Nós ficamos desapercebidos a esse respeito. E não nos alimentamos da palavra, nós começamos a procurar. E devemos simplesmente nos alimentar da palavra. Porque a cada dia ela tem um novo significado em nossas vidas. Aleluia! E Abacuque vendo isso, ele fala: Senhor, ainda que a figueira não venha produzir fruto, eu não venho olhar, não venho ver chuva, eu venho olhar, não venho ter esperança, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque o salmista escreveu que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim Deus nos chamou na presença de Deus. Podemos estar numa situação em que nós não vemos esperança, não vemos solução. Nós devemos simplesmente confiar no Senhor, porque o Senhor prometeu que nós não seremos amarrados. O Senhor prometeu que pode vir a tempestade do dia, pode vir o que fosse por nós. Nós não seremos atingidos, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor prometeu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O povo de Israel, 40 anos caminhando no deserto. Durante o dia, o sol não os molestava. À noite, o frio do deserto não os tocava, porque Deus estava com eles. Enquanto andavam simplesmente na direção do Senhor, da palavra do Senhor, Deus os guardava, Deus os guiava, Deus os sustentava. E é assim conosco até hoje. Enquanto nós demos ouvidos à voz do Senhor, Deus irá nos guardar, irá nos sustentar, Deus irá nos livrar, Deus irá cumprir em nós a sua promessa, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a Bíblia nos fala que Deus está conosco, Ele é o que nos guia por passos verdejantes, por veredas tranquilas, não é utopia. Deus nos dá a capacidade de, mesmo meio do sofrimento, mesmo meio da dor, de louvá-lo, de adorá-lo, porque nós temos que a nossa esperança não é uma esperança normal. Nossa esperança é uma esperança sobrenatural. Aleluia! E a Bíblia nos garante que são 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O que dizer de Jó? Jó era o homem mais rico da sua região, perdeu tudo, mesmo assim, no meio da angústia, no meio do sofrimento, se coçando por causa de ter, sem ver razão para o seu sofrimento. Ele simplesmente falou: vim nu ao mundo, voltarei para o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. O seu Redentor vive, igreja. O seu Redentor está aqui nessa noite para te curar, para te libertar, para abrir as portas que estão fechadas para você. Aleluia! O seu Redentor vive, ele está aqui nessa noite dizendo para você: filho meu, vinde até a mim, você está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu te aliviarei. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Quando Abacuque fala a respeito da vide, a vide significava, simboliza o vinho, simboliza festas. Aonde havia uma festa, onde havia uma alegria, Salomão fala: olha, vinho para aquele que está sofrendo, para que ele possa se alegrar. Mas também ele alerta: olha, não se chegue perto do vinho quando se for suado sobre o copo, pois será como uma serpente que te picará e você dirá: me bateu, eu não sei quem foi. Mas o vinho simboliza naquela época de alegria, simbolizava naquela época regozijo, que o povo havia se regozijado. Quando nós vemos o primeiro milagre de Jesus, o que faltou na festa? Faltou o vinho. Todos ficaram preocupados, mas Jesus estava ali. Vi Jesus do Senhor e falou assim: olha, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Aquele que beber desse vinho da nova aliança terá parte comigo. Ele fala isso a respeito da Santa Ceia. E Abacuque dizia: olha, Senhor, ainda que não haja nada disso, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que a esperança não está aqui, está no céu. Aleluia! Eu sei que o Senhor prometeu no passado, o Senhor vai cumprir na minha vida.
Aleluia. Cantar louvores ao Senhor. Regozijai no Senhor. Jó perdeu tudo. Mesmo assim ele adorou ao Senhor e adorou. Davi perdeu muitas coisas. Mesmo assim ele adorou ao Senhor. Ele serviu ao Senhor. Paulo e Silas da prisão não tinha motivo para louvar. Pregava a palavra de Deus. Um milagre aconteceu. Hoje foi curado. Mas simplesmente aconteceu com eles. Foram chicoteados, foram encarcerados, foram jogados no cárcere, mas fizemos o bem. Quantas vezes nós pensamos da mesma forma? Eu fiz o bem e só levei pedrada. Eu estendi a mão para a pessoa e a pessoa depois só me apoiou nas costas. Por que eu vou mais para a igreja? Por que eu vou continuar fazendo bem para a pessoa? A partir de hoje vai ser olho por olho, dente por dente. Não. Devemos nos alegrar no Senhor, porque mesmo em meio às aflições, o Senhor está conosco. Aleluia. Nós estamos apedrejando, nós estamos caluniando, nós estamos difamando, o Senhor está conosco. Pedro fala: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Glória a Deus. A nossa momentânea tribulação, a tribulação que você está passando nesse momento, ela é passageira, ela vai passar. Ela tem dia para iniciar e tem dia para terminar, só depende de você, da maneira que você vai encarar essa situação. Você vai encarar louvando, adorando o Senhor, confiando no Senhor, mesmo que nada esteja dando certo. Ou você vai passar reclamando, murmurando, questionando a Deus, dizendo que tu vai continuar vindo na igreja, que não vai mais ler a Bíblia, que não quer mais saber de ser crente, porque a sua vida não está dando certo. Como você vai passar para essa situação? É mais fácil passar louvando, adorando ao Criador, que Deus gratuito no louvor. Aleluia. A Bíblia nos fala simplesmente quando o povo louvava, enquanto Paulo e Silas louvavam na prisão, os cárceres estremeceram, as grades se abriram, as algemas caíram. Deus foi naquele lugar, Deus foi de lá. Aleluia. A Bíblia nos fala que quando o povo louvava o Senhor dentro do templo, o templo se estremeceu e a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia. E a glória do Senhor foi aqui na mão. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você passa por dificuldade, louvando, adorando, agradecendo ao Senhor, Deus move os céus e terra a seu favor. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que se necessário for, Deus retira tudo do lugar para que você possa passar. Olha o povo passando pelo meio do mar, não tinha como passar. O mar na frente, o Faraó atrás, mas Deus fez abrir o mar e o povo passou ele. O povo foi conquistar a terra prometida, que Deus fez abrir o cordão para que o povo pudesse passar. O povo se levantou contra Moisés e Deus fez abriu a terra para que aquele povo inimigo fosse devorado por terra, mas o povo de Deus não foi dominado. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Quando você entrega realmente a tua vida ao Senhor Jesus, quando você se entrega a Ele verdadeiramente, confia nele, não importa o que aconteça, Deus faz um milagre. Aleluia. Igreja, esse tempo atrás teve uma chuva forte lá em Osasco, onde meu pai mora. Como eu já disse aqui para muitos, meu pai, o sonho dele era ter um filho de fome, necessidade e miséria, que é chamado caminhãozinho. Mas Deus é tão bom que deu para ele o conselheiro, do jeito que ele queria. E a minha mãe, que é uma graça do meu pai, eles moram em São Paulo, ela foi com festa, com as coisas. Mas aconteceu que esse tempo atrás, há um mês, meu pai viajando, transitado no Brasil afora, e ela foi contar que colocou lá na Bahia, junto com a minha irmã passada. E nós aqui, deu uma chuva forte, ela não colocou. E lá na Bahia, o pai conseguiu ter uma viagem para lá, eles ficaram sabendo. Eles entraram nos shows, e eu fiquei sabendo aqui que meu sobrinho me contou, eu já fui saber. Mas Deus é tão bom. Minha madrasta falou que meu pai, ela voltou para a casa dela, nós conversávamos com ela uma coisa, você fala, a gente dá um jeito. Ela só mandou uma hora e disse: Deus é tão bom. Eu estou com a minha casa limpa, tudo funcionando.
Deus já abasteceu. Eu só posso louvar o Senhor no meio de tanta dificuldade, tanta adversidade. Nós só podemos fazer isso, gente. Louvar e adorar o Senhor, não importa as circunstâncias. Aleluia. Enquanto a outra chega para casa dela e fala assim: eu vou para lá porque eu começo a estar. Mas eu creio que Deus está tomando conta de tudo. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que se entregar verdadeiramente a Deus. Quando ela chegou lá, ela mandou essa notícia para nós: fiquem tranquilos, Deus já cuidou de tudo. Aleluia. Você está com problema na sua vida? Deus está cuidando de tudo. Está com problema no seu casamento, no seu relacionamento? Fica tranquilo. Deus está cuidando. Está com problema com seus filhos? Descanse no Senhor. O Senhor falou: vinde a mim, você está com fome. Comprar pão, vinho, leite sem dinheiro. O Senhor falou: olha, descanse em mim. Volta aí, Senhor. Eu na Bíblia. Sabe o que acontece muito hoje? Que nós merecemos, que nós não temos mais nada. Perdemos o hábito, perdemos o costume de ler a palavra do Senhor. Muitas vezes levamos a Bíblia só no dia de domingo. Muitas vezes só lembramos de falar com Deus quando surge a dificuldade. Uma coisa que eu acho interessante é ele fala: Senhor, quando eu ouvi falar do Deus, Jó falou a mesma coisa: Senhor, antes eu te conhecia que eu ouvi falar, hoje eu te vejo falar. Aleluia. Muitos cristãos hoje em dia só têm ouvido falar de Deus, mas não têm tido experiências com Deus. E aí, quando surge a dificuldade, quando surge o problema, não sabe como lidar com o problema. A primeira alternativa que o diabo nos coloca é desistir, é parar com tudo. É falar: olha, não vale a pena, vou seguir outro caminho, você segue o seu. Eu vou partir para o mundo da droga, porque na igreja não está adiantando nada. Olha, eu vou sair de casa porque esse grande obra mais meu pai e minha mãe me encheu as paciência. Mas quando nós temos contato com Deus, intimidade com Deus, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai limpando as arestas, ele vai nos orientando, ele vai nos guiando, e assim ele vai nos dando estratégias de como lidar em qualquer situação. Abacuque podia fazer como o povo de Israel, se corromper. Eu poderia partir para a idolatria, eu poderia partir para a prostituição, fazer aquilo que o povo inimigo queria que fizesse. Mas ele optou em falar aquilo que Deus mandou ele falar. Ele se sentiu constrangido a buscar a presença de Deus. Que eu e você devemos nos sentir constrangidos a permanecer na presença de Deus. Aleluia. Que você e eu possamos permanecer simplesmente alegres na presença do Senhor, se alegrando mesmo em meio à tribulação, sabendo que ela vai passar. Glória a Deus. Sabendo que ela tem um dia certo para terminar. Basta nós esperarmos e resistirmos mais um pouquinho, pessoal. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Eu falei isso ainda que não haja lã. A lã era muito usada para fazer fogo, agasalhos. E também muitas vezes a ovelha era a única companhia do pastor no meio do deserto. E em busca da pastagem, às vezes andavam dias, e demoravam dias para voltar para casa. Não se sentia sozinho, não ia conversar. Eu tenho meu cachorro na casa, vou para lá, dá um trabalho, onde você conversar. Você tem animal de estimação, você sabe que seu marido você vai cair, você liga, você conversa. Imagina um pastor sozinho no meio do deserto, de dia um calor de 50 graus, da noite aquele frio, aonde ele se aquecer? No meio das ovelhas. Que você possa se aquecer na presença do Espírito Santo. Aleluia. Que você possa se aquecer realmente do calor, do carinho do Espírito Santo, daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque a Bíblia nos fala, nos ensina que Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas nos enviarei um outro Consolador, no mesmo poder, a mesma intensidade, nosso amigo, nosso conselheiro.
horas eu falando, filho meu, persevera mais um pouco. Glória a Deus. Não pare, porque essa jornada ainda não chegou até o fim. Mas o que vale para você é continuar olhando para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a salvação da tua casa. O alvo é simplesmente a porta do teu melhor. Não desista. Não pare no meio da caminhada, estou aqui junto com você. É tão gostoso ouvir a voz do Espírito Santo. É tão gostoso sentir o calor do Espírito Santo. É tão gostoso sentir o seu carinho, está crescendo, continua, prossiga. Ah, mas caminho do deserto, estou cansado. Eu não sei mais. Continue se alegrando no Senhor. Aleluia. Que a palavra nos fala que na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Aleluia. Essa tristeza que vai do teu coração tem que saltar de alegria. O Senhor Ele quer te envolver nos teus braços, o Senhor quer te restituir, o Senhor quer restaurar aquilo que foi perdido em você. Mas é necessário que nós venhamos estar na presença do Senhor. É necessário que nós tenhamos prazer de buscar a face do Senhor. Salmo 1 diz: feliz será o homem que teme ao Senhor, e não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós devemos estar ruminando a palavra de Deus todo o tempo, queridos. Ruminando a palavra do Senhor todo o tempo. O Senhor prometeu na palavra dele que Ele será conosco todos os dias. Então Ele está conosco todos os dias. Ele não deixa. Às vezes você pode estar se sentindo sozinho, uma solidão tremenda no seu coração, mas o Senhor está aqui do seu lado para você, filho, fala comigo, conversa comigo, abre o teu coração, se derrama na minha presença. Eu estou aqui para te ajudar. Mas nós, muitas vezes, estamos tão angustiados, não damos atenção para Deus. Abacuque dizendo, ainda que a visão do futuro, que a videira não floresça. A videira representa a unção do Senhor. A unção que Deus derramou para você, muitas vezes pode aparecer que você a perdeu. Pode parecer que Deus já não quer mais te usar na obra dele, porque antigamente você falava em línguas, você estava ativo na presença do Senhor, e hoje já não está mais. Mas a palavra do Senhor te garante que a unção de você, se vai continuar em você, vai continuar em você. Aleluia! Glória a Deus! Basta simplesmente você fazer como o salmista expressou no Salmo 119, verso 105. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é. É não se esquecer que a palavra do Senhor está aqui para te iluminar. Por isso a importância de você folhear dentro da tua casa. E não simplesmente ler, vou ler aqui um capítulo só por dia, e acabou, não. É ler, é ruminar, é pensar, é meditar naquilo que Deus quer dizer para você naquele instante. É importante você ruminar a palavra do Senhor, para que você venha entender qual é o seu papel na nossa vida. Abacuque entendeu o papel dele, que ele era sacerdote, ele era profeta, ele tinha uma obrigação, ele era maestro moral. Ele tinha que entender e saber de tudo que é referente à palavra do Senhor. Da mesma forma que somos Deus e você. Temos que saber qual é o nosso papel dentro da obra do Senhor. Temos que saber qual que é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus nos chamou para quê? Deus nos chamou para ser luz do mundo. Deus nos chamou para ser sal da terra. Deus nos chamou para iluminar aqueles que estão sofrendo lá fora. Pegar aqueles que estão com a vida para lá e para cá, sem saber para onde seguir. Mas Deus nos chamou para orientá-los e mostrar que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Sem Jesus você vai para o inferno, mas com Jesus você vai para o céu. E se você crer em Jesus, continuar orando, buscando, a sua família também vai para o céu. E se você continuar orando, buscando, você vai ter a porta do emprego aberta que você tanto necessita. E se você continuar crendo e orando, você vai receber a cura que você quer. Seja para a tua vida, seja para a cura do seu familiar, seja para quem for que você interceder. Se você continuar crendo e buscando, Deus vai fazer o possível. Aleluia! Mas como eu vou saber disso, irmãos? Pela palavra. O Senhor certamente falou assim: olha, poderemos esconder alguma coisa do meu servo Abraão?
Quando ele pretendeu destruir Sodoma e Gomorra, ele chamou Jesus, Espírito Santo. Não podemos esconder alguma coisa de Abraão? Não. Sabe por quê? Porque Abraão não era obediente à palavra do Senhor. Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou. Deus falou: Abraão, me ofereça agora o teu filho. Abraão pegou. Abraão obedeceu a Deus e foi chamado amigo de Deus. É esse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Nos chamar de amigo. Ele quer chegar e falar para nós: olha aí, a sua vida vai acontecer isso. Mas não tenha medo. Olha, o seu sonho, sangue, o seu sonho vai acontecer. Creia, continua perseverando, continua buscando. Eu estou contigo. Saulo estava lá sério, orando, jejuando há 3 dias. Mas Deus mostrou para ele: você vai lá, manda na rua direita chamar Pedro, e ele vai orar por você, e você vai voltar a enxergar. Pedro estava lá orando ao mesmo tempo. Deus falava: Pedro, come. Pedro falou: não, Senhor, eu não posso comer porque é pecado. Não, depois fiquei aquilo que eu crucifiquei. Até que bateu na porta, Deus falou: olha, Pedro, desce e vai com eles. Paulo e Silas. Olha que intimidade que eles tinham com Deus. Olha que intimidade que eles tinham. Gastavam horas orando, gastavam horas buscando. Gastavam horas meditando nos pergaminhos da época. E nós, simplesmente, gastamos nem 10 minutos para ler a palavra do Senhor. Gastamos tempo em outras coisas, mas meditando a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, fala para nós: olha, ainda que tudo esteja dando errado para você, se você confiar, se você acreditar, eu virei e sanarei a tua nação. Aleluia! Ainda que tudo seja destruído, todos falam para você: não vale a pena. Eu digo para você que vale a pena. Glória a Deus. Porque sou eu que posso todas as coisas. Aleluia! O meu braço trouxe salvação. Não foi o braço do fulano que se foi o meu braço. E eu te chamei pelo teu nome, te escolhi, eu te remi. Para você ser cabeça, não ser cauda. Eu te chamei para você vencer diferença nessa terra. Para você vencer os direitos de fazer a minha vontade. Aleluia! Para que você possa falar mesmo em meio de dificuldade. Ainda que a figueira não floresça, o bicho não deu seu fruto, eu me exaltarei, eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glórias a Deus! Você deve reconhecer todos os dias que Deus é o Deus da minha salvação. Aleluia! Basta você clamar. Ele falou lá em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e coisas que não sabes. Olha e leia a palavra do Senhor. Venha nos cultos, sempre que possível. Se esforce em isso. Venha na terça, venha na segunda, você pode. Venha na quinta, venha no sábado, venha no domingo. Não arrume outros compromissos. Claro, nós temos as nossas programações, mas sempre que possível se esforce. Aleluia! Não deixe de congregar com o costume de alguém. Não deixe de meditar na palavra do Senhor, medite no outro Jesus. Medita na lei do Espírito. Para que Deus ele possa abençoar a tua vida. Para que Deus ele possa restaurar o teu casamento. Para que Deus possa abrir a porta que você necessita. Para que Deus possa te chamar aquele por quem você tem orado. Leia a palavra do Senhor. Glória a Deus! Crie um relacionamento com o Espírito Santo. Ele não é simplesmente uma força. Ele é a terceira pessoa da Trindade que está em nosso meio para nos orientar, nos guiar, nos ensinar através da palavra como viver de vitória em vitória, de glória em glória, Aleluia! até chegarmos à estatura de varões e varões na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe.